o que chamou a atenção também no jogo ontem foi um lance envolvendo o Yuri Alberto e o Romero. Porque o Corinthians tem um pênalti, né? E aí fica aquela que passaria discussão. batido se não fosse a postagem. Se não fosse, perfeito. Esse lance aí passaria batido. Passaria batido, mas acho que teria um tamanho menor. Um peso muito menor. Bem menor, bem menor. Eu acho que passaria batido. Eu também acho, porque depois da postagem você começa a perceber ali todo o rosto ali do Yuri Alberto, ele olha pra cima do tipo, meu Deus do céu, eu queria bater esse pênalti. Não, e a impressão que dá Você quer ver? Nós estávamos aqui na redação ontem. Devia ter o quê? Umas 6, 7 pessoas na redação na hora. Olha lá, olhando pra cima. Ninguém comentou isso na hora. Mas não dá pra perceber. Só foram comentar isso, inclusive para ir buscar a imagem depois da postagem. Que eu acho desnecessária, eu acho, olhando pro contexto, ela é desproporcional. E assim, o que deu a impressão, chega o Mateuzinho e depois chega o Coronado, né? Isso. Acho que pelo gesto corporal dos dois, ambos estavam tentando fazer com que o Romero não batesse o pênalti. Mas o cara é o capitão do time e tal, né? Ele chega ali, o Coronado, inclusive, tá com a cabeça baixa, fala pro Yuri. E aí o Yuri sai depois disso, o Mateuzinho também tentou e tal. E o que agrava é o Romero ter perdido, né? Porque se ele faz, o Yuri Alberto também não ia postar o que postou, né? Provavelmente não ia postar. Não sabemos. Mas não ia fazer também, ia ser, não ia fazer sentido. Eu acho que, fazer isso num pênalti perdido, logo depois do jogo, que estava muito quente ainda, tanto que a pergunta foi pro vestiário, a postagem já estava no ar. Eu acho ela desnecessária. Jogo também. Porque no final das contas, ele fala de ego, mas ele também acabou colocando o dele na reta, né? Pode ser. O ego dele também falou. A não ser que exista, mas o que foi falado na coletiva aqui não existisse ali uma definição já de batedor. Mas o Ramon Dias aparentemente disse que não. Vamos com a Bianca Molina para entender um pouquinho como é que foi. Salve de palmas. A primeira reporteira aqui do Novo Cenário de Papo, tá vendo? Abrindo os trabalhos aqui com a jogou gente. 15 partidas de beach tênis hoje antes de entrar no ar. Impressionante. Ô, Bianca Molina, seja muito bem-vinda aqui. Traz pra gente um pouquinho de como foi esse clima depois da vitória do Corinthians, né? Aparentemente estava tudo certo. Depois tivemos a postagem aí do Yuri Alberto. Tem outros temas também relacionados a impeachment, coisa e tal. Corinthians nunca é tranquilo, né, Bianca Molina? Seja muito bem-vinda. Bom dia pra você. Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Uma honra estar aqui nesse dia especial aí de estreia de Novo Cenário. Eu estava ouvindo vocês falarem, né? O Formiga destacou o clima positivo na estreia do Paulistão, né? Com os jogadores indo reverenciar a torcida presente em Bragança Paulista, fazer o Porococó, já no começo de temporada. E nesse mesmo jogo a gente destacou como houve uma comemoração com o gol do Pedro Raul, né? Coisa que não acontecia há 9 meses. Parecia realmente que havia uma unidade no elenco, né? Um clima muito positivo, muito em função de como terminou 2024. Aí passa para a segunda rodada e a gente já tem esse episódio envolvendo duas das grandes representações do que é ser Corinthians hoje, né? Acho que tanto o Yuri Alberto quanto o Romero, cada um com as suas características, se identificam muito com o torcedor e com esse corintianismo. O clima, assim, como vocês falaram, eu acho que a questão do pênalti, ela, não sei se ela passaria batido, como disse o VS, mas acho que ela teria uma proporção muito menor se não houvesse a postagem do Yuri Alberto. De fato, hoje no Corinthians não há uma definição de quem é o batedor oficial. Em dado momento, na temporada passada, a gente entendia que esse batedor era o Yuri Alberto, mas se vocês forem lembrar, depois de Botafogo 2, Corinthians 1, no Rio de Janeiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro da temporada passada, o Romero cobra um pênalti no Newton Santos, perde, e na coletiva de imprensa, o Ramon fala, eu não sei se você sabe, mas o batedor oficial é o Romero. Ontem, não houve isso, ontem na coletiva de imprensa, o Emiliano fala que eles decidem por eles próprios, né, uma coisa ali realmente de momento, então não há isso. Há aquela coisa que a gente sempre fala, quem está com um pouco mais de confiança, mas nesse caso, 2 dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians estavam, né? Tanto o Romero quanto o Yuri Alberto. O fato é que, ao que tudo indica, a postagem do Yuri foi mesmo para esse episódio envolvendo a cobrança de pênalti, tanto que o Kaká, ele reposta a postagem feita pela TNT, que repercutia isso, depois ele apaga o post e grava 3 vídeos se explicando. Em nenhum momento ele chega a dizer que o post ele não foi oriundo, inspirado
por essa situação. Até se tentou fazer uma conexão política que não existe. Ele fala só que não, é que o ego realmente não pode impactar o nosso time, porque a gente não pode sofrer o que sofreu na temporada passada, não tem nada de rixa, nada de treta, mas é fato que ficou algo no ar, né? E algo que pode ser negativo para um elenco que aparentemente estava bastante fechado, né? Mesmo com várias estrelas no mesmo grupo, está só num começo de temporada, e uma temporada na qual o Vitor espera bastante desse Corinthians. Ó, daqui a pouco a gente volta com a Bianca Molina, também tem questão em relação a impeachment, né? Que hoje será votado lá, pode mexer com os bastidores lá do Timão. Mas vamos escutar antes, então, o que falou ali o Ramon e o que falou também o Emiliano, né? Em relação a essa questão do batedor oficial, se existe, se não existe. Vamos lá. Bueno, no comenzamos nada, ahí siempre eles decidem, mas não sabemos nada. E el posteo que foi? Que falou? Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Não tem nada de polêmico. Não, é porque a impressão que dá... Não, Mayuri sempre postea coisas. Não vimos nada, tá tudo bem lá, e mais. Passou aquele pano quente assim, lá gostoso. Eu acho que a postura do Emiliano ali perfeita. É a que tem que ser mesmo para quem é. Não, e sem ter visto a postagem também. Sem ter visto a postagem, depois de uma vitória, assim. Eu acho que a raiz desse problema, e estou fazendo isso, mantendo uma coerência, porque falei isso do Unai Emery quando ele teve essa postura, Cavani e Neymar. Depois falei isso do Galtier quando teve essa postura, Mbappé e Neymar. Falei isso agora. Critiquei o Ancelotti agora. Porque o Ancelotti falou a mesma coisa. Não, ou é Bellingham, ou é Mbappé, ou é Vinícius, e lá ele... pelo que eu penso de futebol, essa decisão tem que ser clara do treinador. Tem que estar tomada. Ó, quadrinho, bolas paradas. Quem cobra escanteio da direita? Primeira opção, Bruno Formiga. Segunda opção, Vitor Lopes. Terceira opção, Jorge Igor. Escanteio da direita. Pênalti. Quem cobra? Primeiro, Formiga. Segundo, Vitor Sérgio. Tem que estar. Isso tem que estar definido. Teve essa agora da decisão seleção tem que brasileira ser do também, treinador. Né? Teve da seleção brasileira agora que a gente falou, né? Recente do Rafinha e Vinícius Júnior. Que ele perdeu o pênalti, né? Exatamente. Essa decisão tem que ser do treinador, independentemente de se acertou ou errou. O acertar ou errar, como diria o filósofo, né? Só bate quem erra, né? Ou só erra quem bate. Então, assim, essa decisão tem que ser, cara. Eu acho que quando o treinador, eu acho que ele tá trazendo um problema que não poderia. Até porque, se houvesse a determinação, como tinha no ano passado, trazido pela Bianca, que é muito bem informada. Isso que me chama a atenção. De que no ano passado o batedor era o Romário, ou era o Romero, você chega lá e fala, ó, o Romero pegou a bola para bater. O Yuri vai lá, tenta. Se o Romero diz, não, eu vou bater, se o Yuri continuar insistindo, o errado é o Yuri. O errado é o Yuri, porque está lá no papel, está lá na planilha, quem é o primeiro. Se tu chegou e falou, pô, tá bem pra bater? Não quer que eu bata? Aí o cara fala, não, melhor, bate aí. Aí ok. Agora, o continuar insistindo, talvez é o que gera o problema. Eu acho que só tem, desculpa, já só pra terminar. Eu acho que só existe o continuar insistindo porque não está definido quem é. Eu também acho. Mas eu tenho dúvidas quanto a isso, porque quando a Bianca nos lembra de que no ano passado o Romero era o batedor, ele perde no Newton Santos e logo depois o Ramon na coletiva fala, não, fica tranquilo, o batedor era ele mesmo. Os dois continuam no elenco. O elenco não teve mudanças tão profundas de 2024 para 2025. Mas é preciso lembrar que o batedor oficial foi pro banco de reserva. Não, ok. Mas enfim, em algum a partir momento, do momento em que ele está no campo, se ele é o batedor oficial, na condição de titular ou não, ele está no campo, tem um pênalti, ele não, vai tudo bater. bem, mas é que quando o seu batedor vira reserva por alguma razão, isso mas se perde um pouco. Então, entendeu? Perde, mas ao mesmo tempo tem jogador que entra só pra bater pênalti. Assim como o goleiro entra só pra defender pênalti. Muitas vezes dá errado. O cara às vezes é o capitão do time, vira reserva, o segundo capitão assume a braçadeira, na hora que ele entra, a braçadeira volta pra ele. Se ele jogar 5, 10, 45 minutos, pouco importa, ele é o capitão. Mas eu entendi o teu ponto. Mas a minha dúvida é, isso de fato zerou, mudou mesmo? Então assim, era o Romero, agora mudou o ano, não é mais? Todo mundo tá sabendo? Todo mundo tá... a segunda dúvida. Se isso aconteceu, todo mundo tá sabendo? A outra dúvida... Ou não zerou nada, o batedor era o Romero, enfim, ou era o Yuri Alberto, tinha um batedor e o Ramon Dias e o Emiliano para botar panos quentes, para não tratar de uma eventual insubordinação ou desrespeito a uma regra do vestiário, chegaram e disseram, cara, assim, isso aí é com eles no a gente falou sobre inteligência aqui, eu no lugar do Rivaldo não teria feito a postagem de resposta ao Neymar.
se sou o Yuri Alberto, não teria falado nada. Claro. Meu irmão, eu sou titular do time, essa eu roupa fui o suja você lava artilheiro no do time, vestiário. o cara perdeu o pênalti e ele, fundamentalmente, é reserva. Pra eu só que eu acho- vou entrar nessa E briga? ganha o velho? jogo. Pra quê? Eu Pra não que eu vou sei, entrar eu numa acho- briga com eu um não cara sei. que, quando tiver todo mundo disponível, alguém tem dúvida que no Corinthians ideal hoje o Romero não é titular? Ele não é titular. Não é. O Yuri Alberto é titular. Quem foi o artilheiro do time no ano passado? O Yuri Alberto. Pô, quem normalmente vai bater os pênaltis? O Yuri Alberto. Ou o Memphis, sei lá, ou o Galo. Aí volta pra aquele que caso. entrar nessa Aí volta briga, aquele velho? caso. Pra Se- quê? Aí volta aquele caso. Se beber, não tweet. Se estiver de cabeça Não quente, tu- não é tweet. isso, Foge de velho. rede social. Você acha aí- que hoje de manhã o Yuri Alberto faria essa Provavelmente não. postagem? Inclusive não. era uma postura para dirigentes mais Provavelmente não. autoritários de falar, galera, é o seguinte, igual agora não baixaram a portaria com não pode mais celular na sala de aula, meu irmão, não vai poder celular no Meia hora. Você- vestiário. Meia hora antes e meia Aí hora depois do autoritário, jogo. vai entrar Pô, na coisa é. de- Não, você pode usar o Pega um celular. bloqueador de Mas celular, aí meu irmão. Bota chegou Você num pode nível ser, que- o clube pode orientar, olha, evita a postagem. Evita, velho. A Quer gente mexer no aqui celular, tem quer mandar recado pra orientação. sua mulher, tá tudo bem, mas evita a postagem. Evita Já leu a a postagem cabeça quente. pública meia hora depois do Isso. jogo. Já leu seu espera. contrato todo? Já, Tem lá já. nossas orientações para evitar. A gente às vezes não leva, mas a gente Mas tem que evita. evitar. Mas assim, eu tô ligado. Mas o meu ponto é o É seguinte. bom olhar. É bom olhar com É calma. bom olhar que tem novidade, mas tudo bem. O pleito do Yuri Alberto, o ponto, É bom ler com calma Não, que tem ô, novidade. Vitor, específico a do principal Yuri novidade eu li, que é o mais o importante. ponto específico do Yuri Alberto, que é sobre ego, quem é o cara mais indicado para bater, quem deveria bater ou não, eu nem discuto, assim, eu acho que isso pode ser discutido internamente, pô. Isso é uma lavagem. Isso aí que o Yuri Alberto fez ontem foi uma lavagem de roupa suja publicamente. E que é pior, sem dizer claramente o que é. Né? Tá deixando no ar. Eu não subentendido. faria, eu aqui, por exemplo. Chama o Emiliano, chama o Ramon, o Romero, vamos resolver essa porra aqui. Não era pra ter feito desse jeito, exatamente. eu tinha que ter batido, aí o Ramon ia concordar ou discordar, o Romero ia concordar ou discordar, mas é lá dentro, você não faz isso na internet. Do jeito que eu penso enquanto profissional, então aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma confusão aqui da escalação desse programa aqui. Eu não reclamaria publicamente. Mas se fosse, não seria com indireta, seria com direta. Foi o que ele fez. Ele chegou lá e falou, o que é? Ah, não sei. Aí fica isso, né? Eu não faria. Eu acho que mas tem pouco efeito prático. Também Pelo acho. contrário, só Até tem efeito pelo- negativo. é. Efeito ruim. E outra, ele entrou numa treta, e aí tu vê um monte de gente De novo, acho que de o torcedor âmago falando. da questão, Tu já o nascimento experimentou da questão botar tá no não ter definição. Bota no Twitter lá, Yuri e Romero. Aí tu vai ver um monte de gente falando, o Romero não tem mais que bater os pênaltis. Eu não sei pra que ele insiste nisso, mas vai ter torcedor falando, e eu vi vários hoje. Pô, o Yuri também, hein? Tá pensando o quê? O cara foi lá pedir pra Precisava bater, fez gesto, depois vai pra rede social. Tipo assim, o Yuri trouxe um problema pra ele, que ele estava fora da história. Porque assim, o cara perdeu o pênalti. Se ele tivesse feito, tudo aí beleza. Mas o cara perdeu o pênalti e fundamentalmente, neste momento, no Corinthians ideal, é um reserva. Daqui a pouco esse problema não vai existir. Porque o Romero vai voltar pro banco, vai estar todo mundo ali, o normal, tá? Pode ser que o Romero comece a jogar uma barbaridade e vire titular. Mas hoje quem tá pedindo passagem, se tem alguém, é o Thales Magno. Hoje é que vai ter muito mais chance de Claro, ter pênalti porra. com o Yuri e sem o Romero Lógico. do que o contrário. Isso, e aí não tem que ter, velho. Não tem que, putz, comprar uma briga dessa, velho. Mas Os cara, eu repito, não eu é acho muito, que o não tem necessidade. nascedouro do problema está em não ter definição Mas do mesmo treinador. quando tem Não, treta. mas eu tô com o velho Mas 100%, aí é outra cara. pegada. Tudo bem, mas não, eu mas também não acho. impede. É outra, não impede. Não impede. Porque muito treinador vai pro sentimento do campo mesmo. Tudo bem, mas não impede, mas muda a figura. Muda. Se Eu acho tá que muda definido assim, o Yuri poderia até falar, pô, não quer deixar eu bater? Não. Aqui, Ele poderia até falar. Quer dizer, eu posso Mas pegar assim, essa? não tem a Posso pa- pegar essa? Porque assim, tipo assim, o normal é você. É. Mas dá pra eu pegar essa? Inclusive, se eu não me engano, na seleção teve essa conversa. Teve de recente, o cara... Foi na seleção ou foi no Barcelona? Não lembro. Alguém, assim, que normalmente seria o batedor, falou, não, mas deixa ele pegar. E tem foi o- um cara que não seria o Tem batedor. tem o Messi e o Neymar no 6x1. O Neymar bate o pênalti do 4x1 ou do 3x1, sei lá. O Neymar não. O Messi bate o pênalti do 3x1 ou do 4x1, que é o pênalti que era o correto, que entre aspas, era a ordem. O Messi bateu. No pênalti do 5x1, o Messi pega a bola e dá pro Neymar bater. Beleza. Agora, tinha uma ordem. É só isso.
Eu acho que até o ter a ordem evita esse tipo Eu de também coisa. também acho. Eu acho que tem que ter. Evita, o treinador evita muito... sim, eu acho que minimiza. Evitar não evita, não. Não, minimiza acho que o constrangimento, porque eu acho que tendo a ordem, se vamos supor, estamos nós dois numa pelada, aqui no Se time... tiver nós dois numa pelada e tu bater o pênalti na minha frente, eu pego o meu colete e vou embora. Não, mas tudo bem. Desculpa, mas assim, mas se o treinador chega, se o treinador chega e fala assim, Formiga, o batedor, Eu tô brincando, batedor 1 é Vitor Hoje, Sérgio. inclusive, eu deixaria você bater, até porque eu não posso. Entendi. Então, mas o treinador fala, Formiga, ó, ordem do batedor. Primeiro Vitor Sérgio, segundo Formiga. Aí sai um pênalti. Eu no vestiário já eu saí. Eu sei, mas eu pego a bola. Aí você chega pra mim e fala, pô, eu posso bater? Aí eu falo pra você, Formiga, a ordem sou eu primeiro. Você ia insistir? Não. Acabou. Não, mas Acabou, pô. eu tô 100%. Acabou. Eu tô Acabou. 100% com você, velho. É isso. E eu acho que é tão simples você E se tem arrumar isso aí. E se tem essa situação, um pênalti, eu tô na ordem primeiro do que ele, você tem que primeiro demitir o treinador. Perfeito. Entendeu? Perfeito.